surgiu o convite para eu ir para o Jornal da Tarde de São Paulo. E só para informar um pouquinho vocês, que lá já estava assim de mineiros, né? Quer dizer, a maioria lá era de jornalistas mineiros que tinham ido de Belo Horizonte para lá. Até eles falavam que tinha um mineiro da semana, porque toda semana chegava um mineiro, né? E aí eu fui exatamente convidado por alguns colegas que já estavam lá, na redação. E aí a justificativa, responde um pouquinho a sua pergunta também, a justificativa para eu ser convidado, eu já tinha publicado, diga-se passagem, meu primeiro livro, né, o Tremor de Terra. A justificativa deles para me convidarem é que eu tinha um texto muito jornalístico. E eu nem trabalhava em jornal em Belo Horizonte, nunca tinha trabalhado, né? E, bom, e aí, aquela coisa, né? Eu nunca tinha pensado em ir para São Paulo. O mineiro sempre pensa em ir para o Rio, né? Mas naquela época era assim, tem que ir para o Rio, tem que ir para o Rio, né? Mas aí, juntando essas circunstâncias todas, eu vou fazer um teste, até porque tinha mesmo, né, um período lá de experiência, né? E aí eu fui, né, com cara e coragem, falei, foi uma experiência a mais aí, né, viver em São Paulo, trabalhar no jornal, vamos lá, vamos conferir, né? E aí fui, digamos, me dei bem, gostei muito, né? E quando eu já estava lá bem, né, fixo, já era contratado do jornal, surgiu então esse convite para eu ir para os Estados Unidos, né, um programa lá que levava escritores do mundo inteiro e chamava, não sei se posso dizer que se chama, porque eu não sei se ele existe ainda, mas que era o International Writing Program. Um programa, claro, recebi o convite e não pensei duas vezes, né, e fui. E lá fiquei 9 meses. E aí, já saltando então para outra coisa, era um programa maravilha. É aquela vida que o escritor pediu a Deus, né? Eu não tinha obrigação absolutamente nenhuma. Se quisesse escrever, podia escrever, mas se não quisesse também, não precisava escrever nada, nem bilhete, né? Você podia ficar à toa, dormindo o dia inteiro, enchendo a cara, se drogando, né? Que muitos fizeram isso, né? Jogando sinuca. Jogando sinuca, esse eu joguei, porque eu gostava e gosto até hoje muito de sinuca. Uma das coisas que eu mais fiz, além de escrever, é jogar sinuca. Mas então, o cara, olha, veja só que coisa, né? Coisa de americano, o cara não tinha obrigação sequer de permanecer na cidade. Teve um cara lá que apareceu lá na primeira reunião e sumiu, ninguém sabia dele. Aí foi descobrir, ele estava na Califórnia, não sei depois onde estava, lá americano mesmo, né? E depois um dia chegou lá, caindo pelas tabelas e tal, né? E, enfim, né? Agora, né, quer dizer, foi uma experiência muito importante para mim, em termos de... É a primeira vez que eu saí do país, estava com 25 anos, né? E eu, como escritor, aproveitei muito, porque eu tinha todo o tempo, e aí eu retomei, né, um romance, esse foi o meu primeiro Os Novos, que eu tinha começado em Belo Horizonte, e quando eu fui para São Paulo, eu interrompi, porque eu estava achando muito difícil, né, conciliar o trabalho de jornal com o trabalho do romance, né? Até porque era uma experiência nova da cidade, né, de São Paulo e tudo, que eu conhecia já São Paulo, de passagem, várias passagens por lá, né, mas nunca tinha morado lá, né? E aí, lá nos Estados Unidos, com esse tempo todo, né, 25 horas por dia, né, acabei escrevendo, né? E também, o que mais que eu ia fazer lá se não escrevesse, né? E foi ótimo, né? Aí eu acabei meu romance, quer dizer, primeira versão, depois eu fui então para a Europa, percorri lá alguns países e me fixei na Espanha, em Barcelona. E aí, lá eu permaneci mais tempo, retomei o romance, né? E depois, quando eu voltei para o Brasil, continuei um trabalho infindo, né? Eu fiz várias versões e tal. Mas aí, só para voltar um pouquinho atrás e retomar o assunto, para terminá-lo, questão do jornal. Tempos depois, eu publiquei, então, um livro, um romance que se chama O Inferno é Aqui Mesmo, que é baseado na minha experiência do jornal e de São Paulo, né?
Esse livro me deu muita dor de cabeça, repercussão, teve gente que quis mover processo contra mim, e até quando me contaram isso, eu fui, diabo, por que o cara não moveu? Seria uma publicidade ótima para o livro aí, né? Aconteceu com Madame Bovary, né, do Flaubert, foi isso, né? O processo e outros casos, né? Mas, então, só para dizer uma coisa que eu disse também já em algumas entrevistas, no sentido mesmo de esclarecer, tem pessoas, né, para não falar de alguns colegas meus de jornal na época, que achou, um crítico chegou a dizer, um crítico literário de São Paulo, que, aliás, colaborava também com o Jornal da Tarde, publicou um artigo de quase uma página no Jornal da Tarde, cujo título é esse: Este não é um romance, é uma vingança pessoal cheia de chavões. Esse era o título. E aí, na página inteira, para meter o pau no meu livro, ele falava em Marlon Brando, falava em Mozart, falava em Truman Capote e tal, em Henry James e por aí vai. Puxa, nunca vi um cara malhar tanto um livro meu com tantas boas figuras assim, né? Foi sensacional, né? Quase que gostei do artigo dele. Te pôs em boa companhia. Me pôs em boa companhia, né? Mas o mais interessante de tudo era a ilustração que acompanhava o artigo. Era uma máquina de escrever, para os mais novos, máquina de escrever era uma coisa onde se escrevia os nossos textos, né? Que tinha lá o rolo, né, da máquina de escrever, passando uma figura pelo rolo, como nos desenhos animados, quando o pessoal passa debaixo da porta, achatado, né? Uhum. Então tinha, quer dizer, o rolo da máquina achatando o cara, como se eu tivesse achatado todo mundo do jornal, né? E não foi assim. Então eu explicava que não houve isso, né? Ao contrário, tinha e tenho até hoje ótimas lembranças do jornal, convivia muito bem com todo mundo. Agora eu mostrei a realidade, né? Você sabe aí que onde há um grupo de pessoas, né, competição, tudo, né, não fica todo mundo ali fazendo gracinha e rezando, não, né? O negócio é brabo mesmo, né? E eu retratei isso, né? E claro, contudo, não no sentido também panfletário, né? No fundo, aí você fala, o inferno aqui mesmo é o Jornal da Tarde, que era o inferno? Eu falei, não é o inferno e não é sequer a cidade de São Paulo. Se a pessoa ler com atenção meu livro, vai ver que o inferno a que eu me refiro, quer dizer, quase termos simbólicos lá, é o inferno da condição humana, né? Do relacionamento das pessoas, da solidão, da falta de amor. É tudo isso que está lá no livro, né? Mas a pessoa, aquelas leituras rápidas, o cara, às vezes, antes de ler, já tem lá uma opinião a respeito do livro, às vezes nem leu, né? Outro fala, isso vai no crescendo, né? Isso também aconteceu com o meu primeiro romance, Os Novos, né? Porque eu retratei, como o Miguel contou aí para vocês, né, a minha geração, mas em termos ficcionais. Eu fiz um romance, é o que eu disse também do Inferno Aqui Mesmo, é um romance, não é uma reportagem, tem muita coisa ali que é inventada, né? Senão não seria romance, não seria ficção, eu escrevo ficção. Mas também Os Novos me deu muita dor de cabeça, né? Porque vários da minha geração não se gostaram de ver, de certa forma, como modelos daquilo que estava no livro, dos personagens que estavam no livro. E aí, uma pauleira só, né? Tem um escritor, isso eu contei até numa entrevista que eu dei ao Rascunho, há bastante tempo já, tem 10 anos, mas eu contei lá de um escritor muito bom, já falecido também de Belo Horizonte, Vander Piroli. Ele uma vez me contou, falou assim, olha, uma noite lá na lanchonete, a lanchonete era um bar, né? uma lanchonete, né? Quase um ponto de encontro, quase todo mundo de Belo Horizonte, bem no centro da cidade. E ele me disse assim, uma noite lá na lanchonete, todos seus amigos se reuniram para meter o pau no seu livro. Aí ele falou assim, você não tem um exemplar lá para me arrumar, não? Estou com vontade de ler, né? Então, quer dizer, é isso, né?
Vilela, alguns escritores guardam as críticas negativas, alguns guardam no cofre essas críticas negativas. E a minha pergunta, você guarda as críticas negativas ou você elimina? Tem uma resposta interessante para te dar, não por ser uma resposta minha, é um fato que vem muito a propósito. Nos meus começos, quando eu comecei a receber, sem nenhuma imodéstia, tudo, dizer que eu até ao longo da minha trajetória de escritor, eu recebi poucas críticas negativas, mas recebi algumas pesadas, como essa que eu acabei de contar para vocês aqui. Mas quando eu comecei a recebi as primeiras, um dia conversando com alguém, isso lá em Belo Horizonte ainda, a pessoa me disse, fato que eu nunca pude comprovar, não sei se é verdade ou não, mas passo para vocês como eu ouvi, que o Guimarães Rosa tinha uma caderneta que ele colava as críticas. As críticas negativas, ele colava de cabeça para baixo. Se é verdade ou não, não sei. E eu fiquei tão entusiasmado com isso, que fiquei pensando em fazer algo semelhante, só que eu fui mais radical. Eu pensei em comprar um rolo de papel higiênico e ir colando as críticas negativas. Aí depois achei que não valia a pena, aí acabei usando para outras coisas o rolo de papel higiênico. Mais proveitosos. Hoje a gente pode dizer, quer dizer, hoje já há bastante tempo, que existe uma voz narrativa do Luiz Vilela. Quer dizer, você identifica um texto do Vilela pela leitura. Você teve consciência de quando você mais ou menos chegou a esse estilo, a essa voz própria dentro da literatura? Se foi muito jovem, ou você acha que isso foi, você foi percebendo isso e você foi maturando ao longo da sua carreira? Eu não tenho resposta para isso. Eu confesso que eu mesmo não tenho essa percepção, né? Se talvez uma coisa que os outros percebam, né? Mas eu mesmo, até porque eu nunca, assim, digamos, parei para pensar sobre isso. Fui escrevendo. E é isso, né? Quer dizer, eu acho que isso foi surgindo naturalmente, progressivamente, né? É claro que nos começos eu tinha, assim, né, uma certa consciência de que, voltando àquilo também que eu já contei para vocês aí há pouco, eu tinha, às vezes, consciência de que ali estava uma influência de tal autor, né? E isso me incomodava. Eu falei, puxa, mas isso aqui é mais... Uma vez eu cheguei a dizer para mim assim, conto meu que era dos outros, né? Uma expressão que eu usei para mim mesmo na época lá. Isso tem, quer dizer, hoje eu tenho, né, esses primeiros contos guardados lá nos meus arquivos, e eu noto, né, que realmente havia a influência mais forte, digamos assim, de determinados autores, porque influência nós temos, todos temos, e não há mal nenhum que haja influência, né? Até porque não existe